Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia para falar de um tema aqui que tem muita gente com medo, que é o sistema de fusos horários. Geralmente a galera tem medo disso porque tem matemática, aí tu sabe, né? Quando tem matemática o bagulho fica doido. Mas eu vou te falar uma parada aqui muito importante e muito séria. Você provavelmente aí que está me acompanhando não tem mais dificuldade de matemática do que eu. Eu sou uma total negação em matemática e consigo fazer essas contas aqui no quadro perfeitamente para que você possa acompanhar. Então, se eu consigo fazer, você com certeza vai ter facilidade para poder realizar as contas dos fusos horários. Mas, acima de tudo, antes de tudo, você precisa compreender como que isso vai funcionar. E para isso eu fiz esse quadro maravilhoso que depois eu vou deixar para você tirar um print. Coloquei algumas situações bem legais aqui para a gente poder treinar como que vai ser isso na prática e fatalmente você conseguir dominar esse assunto. Vamos lá? Primeiramente, você fica com um pouco de receio sobre estudar fuso horário, porque você acha que trata de uma matemática muito elaborada, mas na realidade você vai ter que fazer aqui conta de mais e conta de menos. Mas a sua atenção para conseguir entender o problema vai ser de extrema importância. Afinal, a matemática ela é interpretativa, então você precisa saber como que a questão ela vai estar sendo elaborada, o que ela vai estar te pedindo justamente para você conseguir realizar as questões, para você entender como que isso vai proceder. Então vamos sem enrolação? Primeiramente, o que é o sistema de fuso horário? Gente, para simplificar, fuso horário, o sistema de fuso horário vai ser a padronização do horário mundial. Simples assim, vai ser o sistema que busca a padronização do horário global. E aí eu te pergunto, para que esse sistema foi criado? Bom, ele foi criado em função das diferenças de insolação que a Terra recebe produzidas pelo movimento de rotação. Tá ligado, rotação? Aquele movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, aquele movimentozinho que a Terra vai fazer que tem uma duração de 24 horas. Então, é exatamente isso. Por conta desse movimento, a gente vai perceber que diferentes pontos do planeta recebem insolação e de maneira simultânea. Ou seja, aqui nesse momento o Sol ele pode estar nascendo, mas do outro lado do planeta o Sol ele não está aparecendo. Isso porque à medida em que esse movimento ele é realizado, a Terra ela vai sendo irradiada de maneira simultânea em diferentes pontos com diferentes intensidades. Então, para isso, foi necessário o mundo se organizar, os países conversarem, começarem a tentar fazer uma padronização que visasse facilitar, sobretudo, as relações comerciais, as relações econômicas e também todas as reuniões, todos os compromissos. Então, por conta disso, foi necessário essa padronização para que a gente pudesse compreender o sistema de uma maneira global. Então, o que é o sistema de fuso horário, gente? É o sistema que padroniza o horário global em função das diferenças de insolação provocadas pelo movimento de rotação. Tá pescando a ideia comigo? Tá beleza? Olha só, esse sistema ele foi criado na Convenção Internacional do Meridiano em 1884. Mas em 1883 tivemos um antecedente que foi o encontro da Sociedade Geodésica em Roma, na Itália, que buscou tentar começar a fazer, foi os primórdios ali da aproximação entre todos os países para a adoção de um sistema de fusos horários global. Então foi nesse momento em que o mundo decidiu se organizar para que a gente pudesse compreender o horário em diferentes pontos de maneira bem comum, de maneira bem simplificada. Tá pescando aí a fita? Professor, como é que era antes? Muita gente pergunta. Antes, cada país adotava o seu próprio sistema de horário. Então era uma bagunça. Muitas das vezes você queria saber um horário de outro país, você não sabia. A partir do seu horário daqui, você não tinha como saber que horas são na França, por exemplo, que horas são na Rússia, por exemplo. Não. A gente tinha cada país adotando o seu próprio sistema e aí ficava difícil você estabelecer relações comerciais de maneira eficaz. Imagina você ter que sair daqui agora, ter que ir para um local mais distante, um país mais distante, e você não poder nem saber, se planejar a hora que você vai chegar lá, correto? Fica muito complicado. Nesses tempos mais globalizados, onde tivemos a Copa, por exemplo, você sabia a hora que você tinha que sintonizar o seu relógio aqui para poder ver o jogo do Brasil, aquela vergonha, diga-se de passagem, para você saber a hora que ia começar lá no Catar esse tipo de evento. Então nós temos ali o motivo principal que possibilitou isso, essa padronização do sistema global. Tá comigo aí?
Tá beleza? Agora vamos entender como funciona? Presta muita atenção aqui para você visualizar como que funciona. A teoria é a base. Olha só. Greenwich ficou sendo definido como a hora inicial. Então nós temos o meridiano de Greenwich, que vai ser o meridiano, aquelas linhas verticais, né, que cortam o planeta. O meridiano de Greenwich sendo o meridiano principal. Foi estabelecido assim, porque naquele momento, no século XIX, a Inglaterra era a principal potência do mundo. Então, decidiu-se que o meridiano principal passaria exatamente pela cidade de Londres e seria a referência da contagem dos fusos horários. Então, nessa convenção, ficou decidido que Greenwich seria a nossa hora inicial. Beleza? Segundo tópico. Cada meridiano varia 15 graus de longitude. Repetindo, cada meridiano varia 15 graus de longitude. Olha só, você está visualizando aqui que cada linhazinha dessa, ou cada meridiano, está tendo uma variação de 15 graus, não é? Olha só, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. E nós vamos ter essa variação até 180 graus para leste e 180 graus para oeste. A partir de onde, professor? A partir do meu meridiano principal, que eu chamei de meridiano de Greenwich. Então, repetindo, a partir de Greenwich, eu vou ter uma variação de 0 graus até 180 graus para cada hemisfério, para cada extremo, a qual cada linhazinha dessa estará variando exatos 15 graus de longitude. E aí você me pergunta, mas professor, por que 15 graus de longitude? Bom, quando a gente faz um cálculo simples aqui, e a gente pega, por exemplo, os 360 graus, que é a volta completa que a Terra faz no seu movimento de rotação, e divide pelo tempo de duração, que é 24 horas, nós temos o resultado de 15 graus. Como que eu sei essa conta? Eu sei essa conta porque eu memorizei. Se eu tivesse que fazer isso aqui ao vivo, ficaria bem complicado. Mas agora você já sabe que, por conta do movimento de rotação dos 360 graus que a Terra faz, levando 24 horas para que ele se conclua, nós vamos ter exatos 15 graus de variação longitudinal. Então, por isso, cada meridiano varia quanto? 15 graus de longitude. Tá comigo? Tá beleza? Olha só, terceiro tópico. Cada 15 graus equivale a 1 hora simultaneamente. Olha para mim aqui, ó. Cada 15 graus corresponde a 1 hora simultaneamente. Então, cada linhazinha dessa aqui vai marcar 1 hora do seu dia, 1 hora do seu relógio. E aí eu vou te perguntar, se o dia tem 24 horas e cada linha dessa vale 1 hora, quantas linhas eu vou ter no nosso planeta Terra de meridianos? Simples, né? É. Então, se você tremer um pouquinho para poder responder isso, a realidade é que serão 24 linhas. Por quê? 24 horas é o dia, cada linha dessa equivale a 1 hora simultaneamente, então, claro, eu vou ter 24 linhas no meu planeta Terra, beleza? Cada uma valendo quanto? 1 hora no meu relógio, beleza? Então, tu está comigo, não é? Greenwich é a hora inicial. Cada meridiano varia 15 graus de longitude e cada 15 graus corresponde a 1 hora. Para a gente fechar essa primeira ideia, cada 1 hora corresponde a um fuso horário. Cada 1 hora corresponde a um fuso horário. Cada 1 hora corresponde a um horário do dia, como a gente já concluiu. Se você olhar aqui em cima, olha para cá para os meus graus, que está variando de 15 em 15, né? Você percebe aqui, ó, eu tenho 15 graus leste e eu tenho 1 GMT. Esse 1 GMT é 1 hora em relação a Greenwich. Se eu pego 15 e divido por 15, vai dar quanto? Vai dar 1. Se eu pego 30 e divido por 15, vai dar quanto? 2. Cada linhazinha corresponde a 1 hora e cada linhazinha em cada 1 hora corresponde a um fuso horário em relação ao meridiano de Greenwich. Você vai ter que sempre estar lembrando dessa tríade. 15 graus é igual a 1 hora, que é igual a um fuso horário distinto. Você está percebendo que está aparecendo aqui bonitinho para você poder anotar no seu caderno, ok? Mas não acabou. Agora vem a cereja do bolo, que é a parte mais importante. Olha aqui, ó. Sempre que eu estiver indo no sentido leste, as minhas horas elas serão mais adiantadas. E sempre que eu estiver indo no sentido oeste,
os meus horários serão mais atrasados. Por que que isso acontece, professor? Bom, o sentido de rotação da Terra é de oeste para leste. E por conta disso, o leste ele vai estar sempre mais adiantado do que o oeste. Tá ligado? O nome dos pontos, leste também pode ser chamado de nascente, oeste de poente, é justamente por isso. O leste vai ser onde primeiro o Sol se manifesta e oeste aonde posteriormente o Sol se manifesta ao longo do dia. Então, se você para visualizar o seu horário aqui do Brasil e o horário do Japão, o Japão vai estar muito mais adiantado do que a gente. É possível que nesse momento que você esteja me acompanhando, o Japão já seja o dia seguinte, o próximo dia, exatamente porque está no nosso extremo oriente. Então, sempre lembre disso. Para leste, os horários são adiantados. Para oeste, os horários são mais atrasados. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então vamos ver isso na prática, porque na prática que isso funciona muito bem. Imagina que eu tenha um horário de 10 horas, misericórdia, a tampa caiu, tô pedindo aqui pro meu contra-regra pegar a tampa, achou aí? Você caiu? Você caiu? Beleza. Valeu. Acontece, são as coisas que acontecem aqui no showbiz. Imagina que eu tenha um horário de 10 horas no meridiano de Greenwich. Eu te pergunto, que horas será aqui no 30 graus leste, numa cidade que está aqui no 30 graus leste? Primeira coisa que você tem que fazer é ver a diferença de horário. Lembra disso? Cada linha não vale 1 hora? Então eu conto. Daqui para cá eu tenho 1 hora e daqui para cá eu tenho 2 horas. Logo eu sei que são 2 horas de diferença entre Greenwich e o 30 graus a leste. 2 horas de diferença. Agora eu tenho que ver o meu sentido, não é? Se eu estou indo para leste, eu vou adiantar essas 2 horas. Se eu estou indo para oeste, eu vou atrasar essas 2 horas. Como eu estou indo no sentido leste, os meus horários são mais adiantados. Então, simples. Se eu sei que eu tenho 2 horas de diferença entre Greenwich e o 30 leste, essas 2 horas são a mais, porque o meu sentido está a leste. Logo, aqui será 12 horas, do meu dia. Meio-dia eu vou ter como hora marcada. Isso significa que aqui no 15 leste serão 11 horas, porque cada linhazinha equivale a 1 hora simultaneamente. Tá difícil, mano? Não tá difícil não, né? Vamos ver outra coisa? E se eu te pergunto que horas serão aqui no 45 oeste? Vamos fazer a conta? Primeiro eu vejo a diferença de horário, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Lembra que cada linha equivale a 1 hora, muito importante. Eu tenho 3 horas de diferença entre Greenwich e o 45 oeste. Como eu estou indo no sentido oeste, então essas horas são atrasadas. 10 menos 3, 7 horas. Significa que aqui no 30 serão 8, que aqui no 15 será 9 horas e em Greenwich serão 10 horas. Mano, duvido que você tá achando isso difícil. Contar a linha para lá, contar a linha para cá, somar, diminuir. A única coisa que você tem que ter atenção é na questão do sentido. Se você perceber que está indo para leste, mas a questão está pedindo para oeste, acabou a conta. Vai dar errado, beleza? Você está vendo que é uma parada bem simples, que é bem fácil, ok? Tá de boa? Agora, olha para mim aqui. Imagina que eu tenho a seguinte situação. Imagina que aqui no 45 graus oeste eu tenho horário de 10 horas. E eu queira saber que horas são no 15 oeste. Vamos lá? Eu estou no 45 oeste e eu quero saber o horário no 15 oeste. Primeiro que eu faço, eu conto a diferença de horário. 2 horas, correto? Eu sei que tem 2 horas entre as localidades. E agora, eu vou somar ou vou diminuir? Olha para mim aqui. Como eu estou no hemisfério oeste, o erro mais clássico que a galera comete é achar que se eu estou no oeste, eu tenho que diminuir, eu tenho que atrasar. Mas não é isso o que a nossa premissa está dizendo. Ela está falando que quando eu estiver indo no sentido leste ou no sentido oeste, é aí que eu vou somar ou diminuir. Eu tenho o 45 oeste e o 15 oeste, os dois no hemisfério oeste, correto? Beleza. Mas você não concorda que eu tenho a referência de horário no 45 oeste? Então tudo que está para cá vai estar a leste. E tudo que está para cá vai estar a oeste. Então mesmo o 15 oeste estando no hemisfério oeste, beleza? Mesmo ele estando no hemisfério oeste, ele está mais a leste da minha referência, que é o 45 oeste.
Logo, esse 10 ele vai somar-se com esses mais 2 de diferença de horário e aqui será 12 horas, ok? Eu sempre tenho que avaliar a minha referência de onde eu estou partindo. Eu posso estar no hemisfério leste e eu posso ter que diminuir o meu horário. Por quê? Porque eu posso estar indo no sentido oeste. Da mesma forma como aconteceu aqui agora, eu estou no hemisfério oeste, mas eu estou indo no sentido leste. Então, eu somo a minha diferença de horário. Isso é que é muito importante para você pegar como essa fita, porque muita gente confunde e acha que por estar no leste sempre tem que somar, que está no oeste sempre tem que diminuir, mas a gente sempre tem que avaliar a referência. Mas aí eu te pergunto, na sua prova vai ter essa linha para você contar? Bom, muito provavelmente você não vai ter essa linha na sua prova para você contar. Você pode desenhar essa linha? Claro que você pode desenhar essa linha. Mas a gente tem outras formas de fazer logo diretamente sem ter que contar a linha. Ah, professor, mas eu quero fazer esse desenho, eu quero desenhar e ir contando. Pode ficar à vontade. Mas eu vou te mostrar aqui uma outra forma que você pode fazer as contas. Olha só, situação 1. Um programa televisivo inicia na cidade 60 graus a oeste às 5 horas. Em qual horário será transmitido na cidade B, que está 30 graus a leste? Vamos lá? A gente tem um programa iniciando nessa referência de coordenada e ele quer saber que horas esse programa será transmitido simultaneamente nessa outra coordenada a 30 leste. Coloquei aqui o passo a passo para que você não erre. Vamos lá? Vamos seguir o passo a passo? Primeiro passo, descobrir a diferença de horário entre as coordenadas. Quais são as minhas coordenadas? 60 graus oeste e 30 graus leste. Tenho essas coordenadas. Tem que saber a diferença de horário entre elas. Você fez isso contando a linha antes, né? Agora vamos ver como que você faz sem contar a linha. Como que eu faço isso, gente? Olha só, eu vou dividir por 15. Divide-se por 15 o valor das coordenadas. Então eu pego aqui, ó, 60 graus a oeste, divido por 15, vai dar 4. Vou botar aqui 4 GMT porque é o valor do fuso, ok? 30 graus no leste dividido por 15 vai dar 2 GMT. Então eu tenho as duas coordenadas estabelecendo os dois fusos horários. Passei do primeiro passo, ok? Vamos para o segundo passo. Agora que eu descobri os fusos, eu vou observar os hemisférios que as coordenadas estão. Olha só, se eles estiverem nos mesmos hemisférios, eu subtraio um fuso pelo outro. Se estiverem em diferentes hemisférios, eu vou somar um fuso pelo outro. Olha para mim aqui, ó. 60 oeste, 30 leste está no mesmo ou em diferente hemisfério? Repara que eles estão em hemisférios diferentes. Logo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar diferentes hemisférios, somei um fuso pelo outro. 4 mais 2 vai dar 6 GMT. Professor, o que é esse 6 GMT? É a diferença de horário entre o 60 oeste e o 30 leste. Eu tenho aqui o meu passo 1 e eu tenho aqui o meu passo 2 já realizados. Beleza, eu sei a diferença de horário. Agora é só ir para o passo 3. Qual é o passo 3? Eu tenho que observar o sentido. Olha para mim aqui, ó. Eu estou saindo às 5 horas do 60 oeste e indo em direção ao 30 leste. Se eu estou saindo do oeste e estou indo para leste, para onde que eu estou indo no sentido? Sentido leste, correto? E o que eu faço quando eu estou indo para o leste? Eu somo o valor da diferença de horário. Eu tenho aqui as 5 horas, que foi o meu horário que começou o meu programa televisivo. Eu vou somar com as 6 horas de diferença de horário, vai dar 11 horas o meu horário lá. Então, quando começar o programa às 5 horas em 60 oeste, lá em 30 leste será 11 horas. Vamos ver se deu certo? Vamos ver se deu certo? Olha aqui, ó, contando a linha agora. O programa iniciou no 60 oeste, correto? Beleza. Ele quer saber que horas vai se iniciar aqui no 30 leste. Aqui são 5 horas, vamos ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 horas, fechou a nossa conta. Você fez a contazinha, você fez a questãozinha, sem contar a linha. Professor, quero contar a linha, eu acho mais fácil. Não tem problema, desenha tudo direitinho, só lembra que de 15 em 15 você tem que pular. Professor, desse jeito eu achei mais fácil, então faça desse jeito,
tá tudo muito bom, tá tudo muito certo. Tem gente que ainda faz diferente. Pega essas duas coordenadas aqui e vê, já que estão em diferentes hemisférios, você vai somar uma com outra. 60 mais 30, 90. 90 graus, se eu divido por 15, vai dar quanto? 6. E aí você também tem a diferença de horário. É uma outra forma que você também pode fazer. Mas segue esse passo a passo aqui, na humildade, na disciplina, que você não vai errar nas suas contas de fuso horário. Então vamos fazer a situação 2? Vamos fazer a situação 2? Olha aqui, ó. Imagina que o relógio marque 10h30 em 90 leste. Perguntinha, qual horário será em 30 leste? Beleza, tranquilo. Qual é o primeiro passo? Eu tenho que descobrir a diferença de horário dividindo por 15. Então eu pego aqui, ó, 90 graus a leste, eu vou dividir por 15, vai dar 6 GMT. Eu pego o meu 30 graus a leste, divido por 15, vai dar 2 GMT. Eu sei que eu tenho ali dois importantes fusos que eu preciso utilizar agora no meu passo 2. Qual que é o meu passo 2? Eu observo os hemisférios. Já que eles estão no mesmo hemisfério, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o valor dos fusos GMT. Então, 6 GMT menos 2 GMT igual a 4 GMT. O que é esse 4? É a diferença de horário que eu tenho entre o 90 e o 30 graus a leste. Terceiro passo, observar o sentido. Ele está saindo do 90 a leste e ele está reduzindo a sua coordenada para 30 leste. O sentido que ele está tomando é oeste. Não confunda. Ele está no hemisfério leste. Mas o sentido que ele está tomando para saber a hora de 90 para 30 é oeste. Olha para cá, ó. 90, 30. Olha o sentido. Sentido oeste, correto? Então eu tenho que fazer o quê? Se é oeste, eu diminuo o valor do horário. Eu pego aqui as minhas 10 horas e 30 minutos, menos 4 GMT, que é a diferença de horário, vai dar 6h30 da tarde. Beleza? Certinho essa conta, né? Certinho essa conta. É perigoso, né? A conta de mais e menos para mim é complicado. Opa! 6h30 da tarde. 6h30 da manhã. O meu contra-regra tá falando aqui, né? 6h30 da tarde, não, 6h30 da manhã, tá? Se fosse da tarde, seria 18 horas. Muito obrigado, tá? E tem esse problema das 24 horas. Mas o resultado é esse perfeito e você conseguiu achar. Repara aqui, vamos ver se deu certo? Ele tá aqui no 90 leste, que horas são? 10h30. Ele quer saber o horário aqui no 30 leste. Beleza? Vamos contar? 10, 9h30, 8h30, 7h30, 6h30. 6h30 da manhã vai ser o momento do horário que a gente vai ter no 30 graus a leste. Ah, tu não vai dizer que tá difícil, né? É claro que tu não vai dizer que tá difícil. Tá pegando a fita, né? Tá pegando essa fita, né? Agora, olha a terceira situação. Um avião parte de 45 graus a oeste às 12 horas. Considerando uma viagem de duração de 4 horas e meia, diga qual o horário de desembarque em 15 graus a leste. O que tem de diferente nessa questão, gente? Todas as questões que a gente fez até agora foram horários simultâneos. Que horas são aqui quando aqui for tal hora, correto? Aqui nessa questão, ele está pedindo para que você considere a duração da viagem, ok? Então você tem que incluir essa duração nas suas contas. Para você poder fazer essa conta muito fácil, eu coloco uma fórmula para você. O horário da saída mais o tempo da duração da viagem, mais ou menos a diferença de horário entre essas duas localidades. Segue essa fórmula que você não vai errar. Então, olha para cá e vamos fazer. Horário da saída, 12 horas, segundo a questão, mais o tempo da duração da viagem, 4 horas e meia. 12 mais 4, 16h30. Tá correto isso aí? Mais e menos aqui é complicado. Eu já fiz 50% da minha conta. Assim, eu tô com um professor aqui do meu lado, né, para poder aqui me auxiliar, porque mais e menos aqui, explicando bagulho, teoria, é complicado, né? Enfim,
Eu nem uso troco nem nada, eu uso Pix só, porque não precisa ver troco nem nada, tudo tranquilo. 50% da conta aqui já acabou. Agora eu tenho que acrescentar o fuso. O que é o fuso? É a diferença de horário, correto? Entre as duas localidades. Entre o 45 oeste e o 15 leste, eu tenho quantas horas? Eu posso fazer pelo meu passo a passo, mas já que nosso vídeo está acabando, eu vou contar aqui a minha linha. Então eu estou aqui no 45 oeste e eu quero saber quantas horas tem até o 15 leste. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu sei que essa é a minha diferença de horário. Então eu vou colocar aqui, ó, 4 GMT vai ser o tempo que eu tenho para poder calcular. Agora, esse tempo vai ser a mais ou esse tempo vai ser a menos? Esse é o lance. Depende de para onde eu estou indo. Como eu estou saindo do 45 oeste e indo para o 15 leste, o meu sentido é leste, correto? Então eu tenho que usar o mais o fuso. 16h30 mais 4 GMT igual a 20h30 e assim acabou a minha questão. Deu para sacar essa ideia? Então a gente visualizou que eu coloco a saída e acrescento a minha duração da viagem, mais da metade da conta já foi realizada, depois eu só ver a diferença de fuso entre as localidades. E aí se estiver indo para leste eu somo, se estiver indo para oeste eu diminuo. Aí você canta ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, ui. Para leste você some, para oeste diminui. Ai, 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 ui, ui. E dito isso, é aqui que eu vou me despedir de você. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, não deixa o like. Mas mete o pé pro próximo vídeo. Tamo junto. Grande abraço.